Será que as duas criptomoedas mais polêmicas da história podem se tornar as maiores surpresas para 2025? De um lado, a XRP, que promete revolucionar o sistema financeiro mundial. Do outro, a Dogecoin, que nasceu como uma piada, mas que hoje já movimenta bilhões de dólares. E qual delas será que é a melhor aposta para os próximos meses? O que os grandes investidores estão vendo que a maioria das pessoas ainda não viu? A maioria ainda está ignorando? Fica comigo até o final porque a resposta pode te surpreender. Seja muito bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil, eu sou o Victor Marinho e hoje a gente vai colocar frente a frente duas moedas que todo mundo conhece, mas infelizmente poucos realmente entendem. Para isso está aqui o nosso famoso mapa mental, para a gente poder desenvolver esse conteúdo aí da melhor forma, mais simples de ser explicada, porque como você sabe, eu sempre gosto de lembrar, eu não sou especialista em absoluto ele nada, eu simplesmente compartilho aqui um pouquinho da minha visão, das doideiras, do que eu acho, do que eu estudo, mas eu não sou especialista em nada, então faça a sua própria análise, faça seu próprio estudo. Tá no mercado cripto, meu filho? Você tem que estudar, tá? Não adianta chegar aqui emocionado. Mas vamos começar com a questão de por que essa comparação importa. Sendo que a XRP e a Doge têm perfis completamente diferentes. Uma é uma coisa, a outra é outra coisa. Tipo você querer comparar o com a cueca, não tem nada a ver, meu filho. Uma é vista como a cripto dos bancos, que é a XRP. Olha só, cripto dos bancos. Olha o fundo, só o resumo da XRP já mostra um grande fundamento. E a outra, que é a Dogecoin, é vista como a cripto da comunidade. Já deu para sacar a diferença, né? Tudo bem, as duas têm muita força, tá? Não se deixe enganar só porque uma é dos bancos e a outra é da comunidade, que a da comunidade tem menos relevância. Não, isso não tem nada a ver. Ambas, apesar das críticas, continuam no top 10 em valor de mercado. Eu sempre gosto de explicar aqui nos vídeos que o que faz uma moeda realmente ter uma grande valorização assim, fora do normal, fora dos padrões, é quando essa moeda tem narrativa, hype e comunidade. Isso faz uma moeda valorizar, independentemente se elas tenham fundamento ou não. Você vai ver, a maioria das meme coins não tem fundamento nenhum, não serve para nada. É só uma meme coin que... Pra que ela serve? Pra nada. Só tem narrativa, hype, comunidade. E bomba, explode, valoriza. Só que naturalmente o preço vai começar a desabar. Por quê? O que sustenta o preço de um ativo é o fundamento. Quando não tem fundamento, pode até ter uma explosão de valor. Mas como que esse valor vai se sustentar ao longo do tempo se não tem fundamento e não serve para nada? Você tá entendendo a diferença? Aí você olha para o Bitcoin. Qual que é o fundamento do Bitcoin? Não precisa explicar. É o ouro digital, é a reserva de valor, é a verdadeira liberdade de você ter um ativo que nunca vai se desvalorizar. E é um fundamento muito forte. Então, é mais do que claro que o Bitcoin sempre vai continuar subindo se comparado às moedas fiduciárias que não param de ser impressas pelos seus países, causando mais e mais inflação. E o Bitcoin, pelo contrário, ele é deflacionário. Então você vê que é um fundamento muito forte. Aí quando você olha para a XRP e para a Doge, a XRP também tem um fundamento muito forte porque ela está associada aos bancos. Mas vamos falar um pouco mais sobre ela agora, que é a moeda que luta contra o sistema. Então tudo isso que coloca um inimigo em comum, por exemplo, o sistema, os bancos, os governos, quando você coloca esse inimigo em comum, todo mundo vem para o seu lado. Então o Bitcoin tem muita força por causa disso. E esse fundamento da XRP pode dar muita força para ela no longo prazo. Não é algo assim instantâneo, porque não depende só da comunidade, como você vai entender aqui. Ela é usada pela Ripple para transferência internacional rápida e barata. Não sei se já teve a experiência de fazer uma transferência internacional, mas antes de existir o Wise, esses aplicativos, Nomad e tal, era tudo muito burocrático e muito demorado. Hoje é até um pouquinho mais simples, mas mesmo assim as taxas são absurdas. E a SEC passou anos em batalha judicial contra a SEC. Aliás, a XRP passou anos em batalha judicial contra a SEC e venceu parte dessa disputa. Teve que pagar alguns milhões em multas, mas ainda assim
ela venceu essa disputa. E se os bancos realmente abraçarem essa tecnologia, o potencial de valorização da XRP, tipo assim, pode ser surreal. Hoje ela tá ali na casa dos $3, um pouquinho mais, um pouquinho menos, brigando ali nesse valor. Mas se realmente os bancos adotarem a tecnologia, meu irmão, ela pode chegar fácil a $300, tá ligado? Mas não é de hoje para amanhã, tá? Não se confunda aqui com as coisas. Tô falando de um cenário possível bem futuramente. Porque tudo isso depende da adoção institucional. Algo que pode e provavelmente vai ser muito lento. Eu ouvi falar aqueles caras, é um cara quadrado, não quer saber de usar Instagram, ainda tá usando grupo de Facebook, ou tá querendo usar Orkut, então. É tipo, os bancos são assim, cara. São instituições centenárias, quadradas. Para que eles adotem uma nova tecnologia, dá muito trabalho. Tanto que os bancos começaram a criar fintechs para poder competir ali com o Nubank, porque o Nubank veio e arregaçou com todos os bancos. Aí, pô, vamos criar nossa fintech aqui, nosso banquinho digital, desassociado do nome do nosso bancão, que tem décadas de anos e credibilidade que tem que manter, e criar uma coisa nova para trazer inovação, revolução mais rápido, certo? Então os bancos, eles demoram muito para tomar as decisões sobre isso e sempre foi assim e não vai mudar agora. Agora, falando sobre a Doge, ela foi criada como uma piada e conquistou uma comunidade gigantesca. O papai Elon Musk, como você sabe, é o maior garoto propaganda, já falou em usar Doge no X, já falou em liberar compra de Tesla usando Doge. Então tudo isso trouxe um fundamento assim muito grande para essa moeda que era só uma meme coin e não servia para nada. Hoje, já milhares de comerciantes aceitam a Doge como pagamento. Mas falta ainda um caso de uso um pouco mais robusto e algumas melhorias tecnológicas, porque são bem limitadas. Então, qual que seria o potencial delas para 2025? O que a gente precisa observar? A XRP pode disparar se os acordos com os grandes bancos expandirem. E a Doge pode surpreender se ela for integrada de fato em grandes plataformas sociais. E ambas têm riscos. O XRP depende da burocracia institucional e a Doge depende do hype da comunidade, que a gente já viu que está muito forte. E a questão aqui é, o que os investidores estão fazendo? Não é sobre você escolher uma, mas é sobre você entender os diferentes cenários, né? Diversificação em pequenas posições pode proteger e ao mesmo tempo permitir ganhos inesperados. Então, você ouviu essa palavrinha simples? Diversificação. Não é você escolher uma só. Você pode escolher as duas. Você tem essa liberdade, cara. Você tem esse direito. Você pode, inclusive, escolher uma moeda de pré-venda também, como a Pepnode, por exemplo. Nem foi listada ainda. E é uma meme coin que meio que tem um pequeno fundamento, que é uma meme coin que vai ser mine to earn. Então você vai poder minerar essa meme coin tendo como se fosse parecido com a mineração de Ethereum, que não é por poder computacional, é por stake. Então aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Você vai ter um node para minerar e tenha um pequeno fundamento. Mas a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Por isso que eu sempre falo, vai investir em alguma coisa de risco? Regra do 5%. 5% do quê? Do seu salário mensal. Se você ganha R$2.000 por mês, seu 5% é R$100. R$100 é o teto máximo de que você pode investir ali por mês em coisas de risco, como moedas de pré-venda, por exemplo. Assim, se você perder essa grana, você fica triste, não depressivo, porque isso não vai te quebrar e nem te tirar do jogo. Mas, quando acontece o contrário e você ganha, você pode fazer 3x, 5x, 10x, tem casos de 100, 200x, mais raros, né? Não é tudo que vai dar certo. Na maioria, tô deixando claro aqui para você, a maioria das moedas de pré-venda que você comprar, você vai acabar perdendo. A maioria das coisas de risco que você investir, você vai acabar perdendo. Por isso que você tem que aplicar esse pequeno gerenciamento que eu falei para você. E outro ponto que os investidores estão fazendo é que o segredo não é subestimar o poder das narrativas diferentes. A institucionalização do XRP e a força cultural do Doge, que já se provou que é muito forte aí ao longo do tempo. E vamos para a conclusão da parada. Primeiro, no fim das contas, a grande lição aqui não é sobre XRP ou Doge. É sobre visão, sobre você estar atento, estudar o mercado e entender as diferentes narrativas,
os diferentes fundamentos de cada projeto. Enquanto a maioria briga para decidir qual que é a moeda certa, os investidores mais inteligentes sabem que o jogo não é torcer, porque senão vira loteria, né? Ai, comprei aqui, vou torcer para dar certo. Não, cara, é analisar realmente os dados, ver quais são as possibilidades daquilo dar certo no futuro ou não, saber se posicionar na hora certa e sair na hora certa também. E não é quem aposta em apenas um caminho que vence, mas quem está pronto ali para as oportunidades que vão surgir, mesmo quando tudo parecer improvável. Imagina que alguns anos atrás você tivesse ou teve acesso ao Bitcoin a menos de 20 mil dólares e você simplesmente não comprou, porque parecia improvável o Bitcoin chegar a 100 mil dólares. E hoje, para muitas pessoas, ainda parece improvável o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares. Mas quando ele chegar a 1 milhão de dólares, vão lembrar, pô, devia ter comprado a 100 mil, né? Enfim, é assim que acontecem as coisas. Vou deixar um outro vídeo aqui para você continuar com a gente aqui nesse canal.